boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu quero deixar aqui uma advertência. E hoje eu vim aqui falar sobre o deslizamento do Morro da Forca lá em Ouro Preto. Nossa, Giovana, mas por que você veio falar sobre isso? Simples, galera. Eu vi no perfil de muita gente, eles falando que o deslizamento foi por conta das chuvas que tiveram, que o casarão que foi atingido era do século XVIII, e muita gente falando que não pode mais fazer viagem para lá, que não se deve fazer excursão para lá, Então, N informações foram colocadas na internet porque as pessoas gostam de se promover, gostam de estar ali tendo hype, né? Como dizem agora, atualmente, eles dizem quando você quer ter um sucessinho em cima de alguma coisa, você quer ter um hype. E eu quero falar pra você, gente, principalmente os agentes iniciantes, sobre a importância de se ter um guia de turismo credenciado, um guia que realmente saiba sobre a história do local, sobre aonde você pode levar o cliente, aonde você não pode, ali como acontecia no Morro da Forca. Eu vou falar pra você o porquê dessa live, porque de acordo com tanta informação desencontrada na internet, inclusive de agentes de viagem, eu fui pesquisar um pouco e acabei recebendo em um dos grupos que a gente faz parte o áudio de um guia que é guia local lá em Ouro Preto e que, assim, nasceu lá e conhece a história por completo, até porque ele é guia também. E ele disse que, primeira coisa, não foi um deslizamento por conta das chuvas, porque lá é um vale, então toda a água que cai ali vai para Mariana, ou seja, ali não vai alagar. Então não se pode falar que foi por conta das chuvas, e sim pelo fato de que Ouro Preto era capital de Belo Horizonte, aliás, de Minas. E aí, quando eles decidiram trocar essa capital para Belo Horizonte, o pessoal de Ouro Preto não queria. Então eles começaram a fazer muitas obras lá para deixar uma praça muito grande ali no centro da cidade. E eles começaram a cortar o morro, né? Eles começaram a tirar a parte do morro para poder alargar, para poder deixar a praça ali. Só que como isso, mesmo eles fazendo pontes, abrindo novas ruas e fazendo essa obra no Morro da Forca, não impediu com que fosse mudado para Belo Horizonte, a capital de Minas. Então, o que aconteceu? Eles acabaram parando com essa obra. E quando eles pararam com essa obra, eles sabiam, né? Então, foi o que ele fala no áudio até pra gente, as autoridades lá de Minas, né, e de Ouro Preto conhecem e sabem que ali era um risco que se podia acontecer a qualquer momento, tendo chuva ou não tendo chuva, independente de qualquer coisa, aquilo ali podia ceder a qualquer momento. No entanto, que aquelas casas que estavam ali, aquela região ali, ela, por ser uma região instável, ela estava até com uma fita, vocês podem ver nos vídeos que o pessoal postou, tem uma fita de isolamento para ninguém passar lá para próximo dessa parte onde eles sabiam que podia desmoronar. E também essas casas já tinham sido desocupadas há 10 anos atrás. Ou seja, os agentes de viagem falando nos perfis deles que, ai meu Deus do céu, não vamos mais fazer viagem para Ouro Preto, não vamos mais agendar nada para lá. Gente, vocês já foram para Ouro Preto e já passaram por esse perigo. Agora, o que eu não sei é se as pessoas contrataram guias credenciados para fazer esse tour com os clientes, ou se as pessoas simplesmente se hospedaram e deixaram os clientes andarem aleatório. Então, assim, primeira coisa que eu quero falar para você, agente de viagem que já está na estrada, que fez esse tipo de viagem sem um guia credenciado. Primeira coisa, você estava ilegal. Segunda coisa, você colocou os seus clientes em risco. Isso é muito grave. Um agente de viagem, ele tem que ser o anjo dos clientes dele e não colocar os seus clientes em risco. Então aqui, para quem está começando agora, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, gente. O guia de turismo, ele é indispensável. E principalmente em locais, quando são locais históricos, locais que precisa de um guia para que você consiga conhecer
os pontos turísticos, que é o caso de Ouro Preto. Então essa live aqui é uma advertência para quem já está na estrada e também para quem está começando agora ou pretende começar. Por quê? Você não contratar um guia pode te causar muito prejuízo. É uma determinação do Ministério de Turismo e você pode colocar os seus clientes em risco. Então assim, tudo que vocês veem na internet, principalmente em perfis de agentes de viagem, de guias de turismo, de agências, vocês precisam conhecer a fundo. Como o Matheus, esse guia que é lá de Ouro Preto, deixou pra gente no áudio, ele disse assim: gente, não falem pra ninguém que foi por conta da chuva, o deslizamento que teve aqui em Ouro Preto, porque não foi. Nós estamos no vale, toda a água que cai aqui vai direto para Mariana. Ou seja, se tiver que alagar algum lugar, vai alagar a Mariana e não Ouro Preto. Então descartem isso. Segunda coisa, isso aconteceu devido a toda essa obra que o pessoal começou a fazer para evitar que Ouro Preto tivesse o título de capital retirado. Então, agente de viagem, se atente à história do local que você vai levar os seus clientes. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, tá todo mundo indo para lá. Tá todo mundo indo para lá. Eu vou fazer porque tá no hype. Todo mundo quer fazer, todo mundo tá vendendo. Tá, mas aí você leva os seus clientes, você não contrata. Primeiro que isso é uma característica muito grave, assim, no pessoal de São Paulo, tá? A maior parte do povo lá não contrata guia de turismo, leva somente uma pessoa que é intitulada de monitor, que também não é monitor, e que acompanha a viagem, mas ok. Então vamos lá. A pessoa levou uma pessoa para Ouro Preto, largou a pessoa lá à vontade para conhecer os casarões, para conhecer a história. E se acontecesse alguma tragédia nesse meio tempo? Você, como agente de viagens, ia se perdoar por não saber da história do local? Então parem de ficar generalizando tudo. Ai, teve lá a queda do paredão lá da pedra rochosa lá em Capitólio. Ai, nunca mais nós vamos para Capitólio. Gente, Capitólio existe pontos turísticos além do Lago de Furnas, dos canyons. Então procurem saber a história do local, procurem saber a estrutura turística do local. Eu, por exemplo, já tinha algum tempinho que eu não fazia viagem para Capitólio, porque eu acho a estrutura de Capitólio um pouquinho, que precisa desenvolver um pouquinho. Eu conheço muito bem o meu público gosta de uma coisa mais elaborada. Então eu já não estava fazendo viagem para lá justamente por isso. E infelizmente, quando a gente faz viagens para lá, o pessoal que trabalha com as lanchas, para evitar que a gente faça o passeio de catamarã com o grupo, eles vendem o passeio falando: olha, nós vamos em lugares que outras lanchas não vão, a gente chega bem próximo da cachoeira para tirar foto. Então isso são detalhes que quem não conhece a região, quem não conhece o local, acaba comprando para o seu cliente e acaba se prejudicando. Então o que eu quero aqui, e sempre, independente se você está na estrada, se você está começando agora, é que você trabalhe corretamente para que você não tenha problema. E por quê? Porque eu acompanho outros agentes, outras agências que têm problema, que tiveram problema, não em Capitólio, mas tiveram problema em Ubatuba, tiveram problema em Paraty, tiveram problema em Angra dos Reis, tiveram problema em Arraial do Cabo. Por quê? Em Arraial do Cabo, se você não sabe, se você ama Arraial do Cabo, você precisa saber de uma coisa. Arraial do Cabo, ele tem bancos de areia no mar. Então, dependendo da velocidade do vento, se você fica até muito tarde no mar, você acaba correndo algum risco, né? E por que eu sei disso? Porque eu estava numa viagem, eu fui fazer um reconhecimento de Arraial do Cabo na minha primeira viagem, e nós fizemos o passeio na parte da tarde. Só que pra gente voltar, o grupo todo tem que estar no barco. E ficou um casal pra fora, na praia. E o pessoal, a tripulação da embarcação começou a procurar, a família procurando, todo mundo procurando, ninguém sabia onde estava. Resumo, nós não saímos de lá no horário que foi marcado para nós sairmos. E aí o que aconteceu? Quando a gente voltou, o vento estava tão forte que a embarcação, ela faltou virar. Porque
O barco batia no banco de areia e subia, batia no banco de areia e subia. Muita gente passou mal, inclusive eu, porque eu não tinha almoçado, só comi petisco dentro da embarcação. Então, assim, vocês precisam conhecer o local onde vocês vão levar o cliente de vocês. Se vocês não podem ir lá, não podem investir nessa visita técnica, contrate um guia credenciado que vai te passar todos esses detalhes. Não tenha medo de fazer perguntas sobre o local que você vai levar os seus clientes, porque são esses pequenos detalhes que vão trazer o sucesso da sua viagem ou não, tá? Ah, eu quero ir para Paraty. Maravilhoso. Você sabia que Paraty alaga todo final de tarde? O centro histórico fica cheio de água, porque a maré sobe e ele enche. Por que você está falando isso, Giovana? Porque eu já estive lá na parte da tarde, depois de um passeio, e eles colocam umas madeiras para você atravessar de um lado para o outro. Ah, você quer atravessar a ruazinha lá do centro? Você passa nessa pontezinha feita de madeira, tá? Então, assim, são detalhes que tem cliente que não gosta. Tem cliente que não gosta. Então, você precisa entender como é o local, verificar detalhes dele, como? Entrando no site da prefeitura, entrando em sites de informações mesmo turística, de pessoas que já viajaram, porque tem muita pérola também em perfis de pessoas que viajaram. E eu posso te dizer isso porque todo o planejamento da minha viagem para o Beto Carreiro desse último ano foi baseado em um perfil específico de uma moça que ela tem ela tem aquele cartãozinho que pode ir o ano todo no Beto Carreiro. Então ela pega algumas hospedagens em conta e ela vai e fica falando sobre: ó, se você for para tal lugar, não faça isso. Se você for em tal brinquedo, vai tal horário que é melhor. Olha, naquele restaurante o valor é um pouco mais caro. Então ela passou tanta informação naquele perfil dela, que é um perfil pequeno. Eu consegui tirar muita informação e a viagem foi muito boa. Foi um sucesso, assim. Principalmente por ter criança. Então se atentem. Contratem o guia de turismo. É obrigatório. É uma norma do Ministério de Turismo. Ai, mas tem gente que não faz. Você não é todo mundo. Eu vou falar como a minha mãe, como a sua mãe falava. Você não é todo mundo. Ai, mas fulano, beltrano, ciclano não tá fazendo. Eu vou fazer? Você vai fazer. Porque se você tá nesse perfil é pra você fazer certo. E você não é todo mundo. Você tem que ser a diferença onde você está. Se você não é a diferença onde você está, você vai ser a diferença onde? Por que que o seu cliente vai comprar de você e não do outro que tá mais em conta? Entendeu? Então são esses detalhezinhos que você vai pegando ao longo do tempo, obviamente, mas que você precisa se atentar. Porque é como eu sempre digo e bato na tecla. Não adianta você contratar um ônibus, contratar hospedagem, contratar um guia e não saber nada sobre o local. Se um cliente te perguntar onde tem tal coisa, você não sabe. Você não sabe se tem carrinho de bebê para locação no parque que você vai fechar para levar o seu pessoal. Você não sabe se a pessoa pode pagar em cartão ou só em dinheiro, porque parque tem muito disso. Então, gente, eu comecei falando sobre o deslizamento lá do Morro da Forca, em Ouro Preto. Mas eu quis trazer outros exemplos para que vocês entendam que não é só num local histórico que tem a montanha, que tem a morro que você precisa se preocupar. É em todos os lugares que você estará com os seus clientes. Contrate um guia de turismo local e o guia de turismo para acompanhar a sua viagem. Contrate seguro viagem para todos os seus clientes. Não é para um, é para todos os clientes. Não é seguro viagem coletivo, porque isso a empresa de ônibus vai fazer para você. Só que esse seguro de ônibus coletivo, ele vai cobrir o percurso. Alguém se machucou dentro do ônibus, alguém torceu o pé, a criança caiu, quebrou o dente dentro do ônibus, o ônibus virou, aí vai cobrir. Fora isso, se não for um acidente de percurso, ele não vai cobrir. Se atente para isso.
contrate o seguro viagem. Não é você que vai pagar, é o cliente que vai pagar. Você não vai dar uma opção dele contratar ou não. Você vai informar, olha, custa 320, mas já está incluso o seu seguro viagem, um guia credenciado especialista no destino que a gente vai levar vocês. Vai ter kit lanche, vai ter serviço de bordo. Você pode me chamar, eu estarei lá acompanhando o guia para auxiliar. Então, todo esse tipo de informação é preciosíssima para você agregar, para você conseguir passar o seu valor agregado. Porque às vezes você está vendendo, por exemplo, Arraial do Cabo, isso acontece muito em São Paulo. Um está vendendo a 350, o outro está vendendo a 199. Eu mesma já fiz isso. Eu estava vendendo a 350 e umas agências lá de próximo, da onde eu morava, estavam vendendo a 199. E aí a pessoa entrava em contato comigo e falava, ai moça, não, mas 350? Fulano tá vendendo por 199. Aí eu falava, olha, eu ofereço isso, isso, isso e isso. Eu não sei o que fulano e beltrano oferecem pra você na viagem, mas eu conheço meu trabalho. Se pra você o importante é o pagamento, então eu indico que você compre lá. Agora, se você quer a qualidade, eu posso te falar pra você pagar o valor que eu estou te passando, que você não vai se arrepender. Que você vai gostar muito da viagem, vai com segurança. Eu tenho seguro viagem, tem o guia credenciado, que vai com vocês. Chegando lá tem um outro guia que vai assumir o comando ali com vocês, mas o nosso guia vai estar ali. Vai ter um fotógrafo para poder tirar foto de vocês. Então vai ter um lanche, um almoço, essas coisas. Coisas que outras agências não se importam, porque elas não trabalham corretamente. Elas não se importam com o cliente, elas se importam com o valor que ela vai vender o pacote dela para poder lotar o ônibus dela, tá? Então você, agente que já está na estrada, e você, agente que está iniciando, essa live foi para você. Se você não entrou agora e não assistiu toda essa live, não tem problema, eu vou deixar gravada aqui. É só você ir lá no começo e assistir ela toda para você entender o que eu quis dizer, o que eu estou falando, porque tudo que eu trago aqui para você é do que eu vivo na prática, na agência, ou que eu já vivi, ou que está acontecendo no turismo. E eu gostaria muito que vocês anotassem esses certos detalhes, porque às vezes passa despercebido e pode trazer malefícios para a agência, tá bom? O meu intuito aqui é que vocês tenham sucesso, que vocês alavanquem, assim, total a agência de vocês e que vocês sejam referência aí onde vocês moram. Um beijo pra você que tá assistindo agora aqui na live ao vivo, e um beijo pra você que tá assistindo o replay dessa live. Eu espero que você tenha muito sucesso.